Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Apocalipse 8, versículo 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Amado Criador, nós desejamos que o Senhor nos ajude neste momento, enquanto vamos posicionar aquilo que foi, aquilo que aconteceu, aquilo que não esperamos, porque estamos certos que a Sua palavra tem cumprido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Senta-nos. Eu creio que na oração eu já disse o que eu vou fazer. Eu vou falar o que foi. Para falar daquilo que aconteceu, daquilo que foi, daquilo que está no passado, creio que não dá trabalho nem para mim falar, nem para você ouvir. É aquilo que nós já conhecemos. Mas é bom nós tomarmos uma meditação que poderemos aprender mais um pouco sobre a palavra. Nós lemos sobre o 7º selo, e havendo aberto o 7º selo. Amém. Quando abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, quase por meia hora. Para dizer que estas coisas também já foi, nós teríamos sempre que ter a mensagem do profeta. E como o irmão Brana mostra, Senhores, é esse o tempo, 206, que cada mensageiro representava uma era da igreja e um selo. Então o 7º anjo, ele era o representante do 7º selo. E aquilo cumpriu no tempo do profeta. A gente deve ter estas coisas alicerçadas. Isso daí é base de fé. Tem gente que diz, bom, o 7º selo não foi revelado. O 7º selo, ele não foi revelado, ele diz, é sem palavras. O 7º selo é sem palavras, porque ele era em carne. O 7º selo, o mistério dele era Deus manifestado em carne no profeta. Aquilo estava mostrando o que era o 7º selo. Mas até hoje as pessoas querem saber, eu quero saber o que é o 7º selo. O 7º selo é a Brana. O 7º selo era a manifestação de Deus em carne. Não adianta querer saber outra coisa. Era o mistério do dia. O 7º selo era silêncio no céu. E se era silêncio no céu, porque Cristo tinha descido para a terra. Ele estava sobre um monte pôr do sol. Aquilo foi o silêncio no céu, porque ele estava fazendo o seu trabalho na terra, já havia terminado a intercessão no céu e tinha descido
para a terra. É uma coisa simples, eu pensei, o que foi? As pessoas ficam pensando, o que vai ser, não, o que foi? Agora, eu quero acompanhar aqui a mensagem do profeta juntamente com vocês, para ver o que o irmão Branham cria em 62, numa das maiores mensagens que ele pregou em 62. Senhores, é este o tempo. Esta mensagem, ela é propagada por todo mundo fala dela, uma grande mensagem. Mas vamos começar aqui para ver que o próprio irmão Branham não sabia dos 7 trovões, ele não sabia o que era, ele estava aguardando. Então, quando uma coisa é aguardada, a expressão é outra. 265, senhores, este o tempo. Agora, só resta uma coisa. É isso. Os 7 trovões que não conhecemos. Certo? 62. Os 7 trovões que não conhecemos. E não tem soado em vão. Deus não faz coisa para brincar. Nós brincamos e atuamos tontamente, porém Deus não. Tudo com Deus é sim e não. Ele não graceja. Ele não graceja. Ele quer dizer o que diz. E nada diz a menos que haja algo de importância. 265, senhores, é este o tempo. Então aqui o próprio irmão Branham está dizendo uma coisa que resta, que era os 7 trovões que não conhecemos. Não conhecemos em 62. Eu quero que vocês acompanhem a mensagem, porque quando o irmão Branham diz não conhecemos, é porque não conhece mesmo. Eu não sabia o que eram os 7 trovões em 62. Outra coisa, quero que você guarde, que ele pregou as eras da igreja, me parece que em 61. Por que em Laodiceia ele já sabia? Assim que foi pregado em 61. É que ele mandou o irmão Livai colocar lá, depois de 63, certo? Porque as eras foram soltas em 65. Então, houve tempo para o irmão Branham colocar coisas dentro da era de Laodiceia, para nós ficarmos sabendo que aquilo estava acontecendo dentro do período da era de Laodiceia. Então, mas a Laodiceia não terminou? É os dois lados que você tem que ter. Terminou para revelar os selos e ela vai até o rapto com a desobediência, a cegueira, que não adianta você pensar que o povo da mensagem que está em Laodiceia vai enxergar. Não vai, porque está em Laodiceia. Só enxerga quem saiu de Laodiceia, que a Laodiceia terminou para ele. Se terminou, então terminou a cegueira também para nós. Amém? Isso aqui é um começo. Eu creio que são coisas que a gente precisa ir aprendendo. Outra coisa, quero que você entenda, que até quando o irmão Branham estava pregando os selos, ele não sabia dos trovões. É bom a gente saber dessas coisas assim. Falando, quando o irmão Branham foi pregar o selo, ele já sabia dos 7 trovões. Ele não sabia nada. Ele disse que não. Ele não sabia. Quando ele estava pregando os selos. Certo? Então, no parágrafo 75, agora já é aquela tradução mais nova da revelação dos 7 selos, o primeiro selo, parágrafo 75. No antigo é 35. E então, vêm 7 trovões misteriosos que nem mesmo estão escritos. Isto é certo. Agora você vê nos selos, ele está dizendo, não está escrito. Por isso os 7 selos não é uma mensagem de 10 livros. A revelação dos 7 selos, aqui tem um resumo da revelação dos 7 selos dentro de 10 livros. Mas a revelação dos 7 selos é a mensagem que o irmão Branham pregou de 63 a 65, até sua morte. Aquilo é a revelação. Porque a abertura, ele diz, quando abriu os 7 selos, abriu a Bíblia. E a Bíblia, ela foi sendo aberta de pouquinho. Começou nos 7 selos. Ele abriu as 7 eras da igreja, mas ninguém podia saber dos 7 trovões. Ele pregou as 70 semanas de Daniel, mas ninguém podia saber dos 7 trovões ainda. Quando veio o ministério do 7º anjo, Apocalipse 10, de 1 a 7, quando Cristo desceu,
do céu, quando houve silêncio no céu e Cristo desceu para a terra, 28 de fevereiro de 1963, e que ele apareceu mais claramente às 18h10 até às 18h30, sobre o Monte Pôr do Sol, aquilo era para mostrar para nós o sétimo selo. Houve silêncio no céu, não na terra. Na terra o povo ficou sem saber o que está acontecendo, porque Deus tinha descido e eles nunca tinham visto aquilo. Era algo novo que estava sobre o Monte Pôr do Sol. Eles não tinham visto aquilo, e o céu em silêncio e a terra perplexa. O povo da terra perplexo. A ciência perplexa. Não sabia o que era aquilo. Fotografaram, viram. É um fenômeno, é algo grande, é sobrenatural, mas não entendemos. A ciência não entendeu. O que era? Era meia hora de silêncio, quase meia hora de silêncio. Nem meia hora é, quase. A Bíblia diz quase, e é quase mesmo. O interessante é que você vai na Bíblia, é quase. Quando aquilo acontece, é quase também. Não é meia hora. É quase, é 20 minutos. 18h10 às 18h30. Quase meia hora. Certo? Estes acontecimentos no Monte Pôr do Sol, na descida de Jesus Cristo, quando ele saiu do trono. Ele saiu do trono para vir e revelar os 7 selos. Então, Apocalipse 10, 1 estava em cima do Monte Pôr do Sol. Apocalipse 10, 7 estava tirando carrapicho da barra da calça em cima do Monte Pôr do Sol. E Cristo, o anjo forte, estava a 48 quilômetros acima do Monte Pôr do Sol, daquela nuvem. Então, quando Cristo veio, ele tomou o seu mensageiro e levou para dentro daquela nuvem, formada por aqueles anjos. E o irmão Branham estava junto. E aquele 7º anjo representava o irmão Branham. Tinha 7 anjos que vieram da eternidade com Cristo. O 7º representava o irmão Branham. Ele era do peito para frente, robusto. Ele vinha voando numa velocidade tremenda. E diz, e me arrebatou. Isso foi o que o irmão Branham disse. Então você toma o 7º selo, 152, o irmão Branham diz que aquele 7º anjo da constelação era que tinha o 7º selo. 201 do 7º selo, da antiga tradução, diz, e ele voou para mim. Mesmo voando para o irmão Branham, aquele 7º anjo, o irmão Branham diz, isto é o 7º selo, e não nos foi aberto, nós não sabemos o que é, mesmo no parágrafo 201 do 7º selo. São coisas que aconteceram em secreto, porque aquele dia e hora ninguém sabe. Era o que estava acontecendo. Hoje eu tenho que pregar, aquele dia e hora ninguém sabia. Aí você diz, mas está mudando a Bíblia. Por certo, agora já cumpriu. Aquele dia e hora ninguém sabe, era antes. Aquele dia e hora ninguém sabia. Agora eu já estou pregando depois. Por quê? Hoje já sabemos aquele dia e hora, aquela quase meia hora de silêncio é o que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol. Nós temos aí a foto daquilo que aconteceu, certo? E vamos aproveitá-la hoje para nós meditarmos dentro deste sentido que é tão importante. Agora você nota isso, no primeiro selo, o irmão Branham não sabia dos 7 trovões. No 7º selo, o irmão Branham não sabia. O irmão Branham não sabia do 7º selo. Ele mesmo fala no 7º selo. Agora, ele sabia que aquele 7º anjo da constelação tinha o 7º selo. Ele sabia que aquele 7º anjo da constelação representava ele, aqui na Terra. Ele era o representante daquele 7º anjo da constelação, mas ele não falava. Aqui sou eu. Ele só disse, aqueles 7 anjos representam os 7 mensageiros das 7 eras da igreja. Então você tem que saber que o 7º representava William Branham. Estava ali. Mas no primeiro selo, ele já estava dizendo que estava esperando os 7 trovões, porque precisava desses 7 trovões que nem estava escrito.
Agora você vê uma coisa que o irmão Branham diz, que nem estava escrito, e depois de 63, ele dizer, estava escrito. A gente tem que guardar essas coisas e saber, se não fosse a revelação de Deus para o profeta, nenhum de nós saberíamos coisa alguma. Se nós soubemos ou sabemos alguma coisa hoje, é porque o profeta pregou isso, certo? Nós sabemos hoje. Agora, nós não sabíamos há 8 anos atrás. Não sabíamos, mas hoje nós sabemos. Agora, por que sabemos? Porque foi revelado, não porque nós estamos revelando. Foi revelado, está escrito na própria mensagem do profeta. Em 63, primeiro selo, ele diz, estes 7 trovões misteriosos nem mesmo estão escritos. Vamos ver alguma coisa que ele diz na festa das trombetas, já em 64, quando perguntaram para ele sobre os 7 trovões. Ele diz assim, no 125, parte do 125, ele colocou um pé na terra e um no mar, e jurou por aquele que vive para sempre e sempre, que o tempo não seria mais. E quando ele o fez, 7 trovões proferiram suas vozes. João disse que ele estava quase para escrever, e ele disse, não escreva, vem, e ele selou aquilo. Agora, alguém disse, bem, aqueles 7 trovões, irmão Branco, que serão revelados nos últimos dias, alguns grandes mistérios, como nos aproximarmos de Deus? Não, senhor, isso não pode ser. Quem tirar uma palavra desta Bíblia, ou adicionar uma palavra a ela, sua parte será tirada do livro da vida. O que é isso? É uma revelação do que tem faltado lá atrás. O que são os 7 trovões? O que é isso? É uma revelação do que tem faltado nas 7 eras da igreja. É uma revelação. Tem faltado lá atrás. Para trazer, isto já foi escrito. Você lê na Bíblia, não escreva. Você escuta o irmão Branham falando aqui no primeiro selo. E então, vem 7 trovões misteriosos que nem mesmo estão escritos. Isso foi em 63. Em 64, aí prossegue a revelação dos selos, gente. Tem que se ver isso, prosseguir a abertura dos selos. Em 64, na mensagem A Festa das Trombetas, parágrafo 125, 126, onde estou lendo agora, ele diz, isso já foi escrito. Ele diz, os 7 trovões já foi escrito. Está aqui. É para revelar o que já foi escrito, vem, porque você não pode adicionar nada a isto ou tirar uma palavra disto, porque já está escrito. A Bíblia está completa. Mesmo quando diz não escrevas, é porque era uma revelação que teria que vir nos últimos dias para nós sabermos o que aconteceu durante um período de 7 eras da igreja. Amém? Isso aqui é uma parte sempre do mistério que a pessoa precisa saber. Não sabendo disso, não tem arrebatamento. Por quê? E eu creio que através destes 7 trovões será revelado nos últimos dias, a fim de reunir a noiva para a fé de rapto. Porque o que temos neste momento agora, nós não seríamos capazes de fazê-lo, quer dizer, de ir no arrebatamento. Aí está algo, devemos avançar em direção a algo. Nós dificilmente podemos ter fé suficiente para a cura divina. Nós temos que ter fé suficiente para sermos mudados no momento e sermos tirados desta terra. E depois de algum tempo, o Senhor permitindo, descobriremos onde está escrito. Então aqui, você vai descobrindo onde está escrito. Está escrito na Bíblia. Não pode estar escrito fora da Bíblia. Tudo está escrito na Bíblia. A Bíblia é um livro completo. Você toma a mensagem como uma mensagem. Quanto precisou para formar a Bíblia? Para formar um livro. Precisou de 66 livros para formar um livro. Aí depois você vê quantos precisa para formar a revelação dos 7 selos. Então não é só 10 livros.
Você vai ter que tomar todas as mensagens pregadas de 63 a 65 para você formar o livro, a revelação dos 7 selos. Por quê? Porque dentro dos 7 selos, o próprio irmão Branham diz, me parece que é no primeiro selo, ele diz que dava para pregar 1 mês cada selo. Agora ele pregou de 2 horas, 2 horas e pouco, ele pregou o selo, um selo. Ele diz, dá para pregar 1 mês. Então o que nós temos ainda até 65, praticamente seria um resumo total do que foram os 7 selos, os 7 trovões. Está tudo revelado dentro desse espaço de tempo. Por isso, tem coisa que o irmão Branham não sabia em 62, que ele não podia saber. Porque o anjo ainda não tinha descido do céu. O último não tinha entrado. O cordeiro não tinha saído do trono. Para sair do trono, o último tinha que entrar. E para o último entrar, era exatamente a hora que Cristo desceu. Ele desceu do trono e veio sobre o monte pôr do sol. Pois houve silêncio no céu, porque o profeta disse, qualquer coisa que os anjos fizessem, daria a conhecer. Então tinha que fazer silêncio no céu. Não houve nenhum anjo mexendo nesse espaço de tempo de quase meia hora. E a coisa estava acontecendo na terra, Deus falando com o seu profeta, ali acima do monte pôr do sol, nesta nuvem de anjos. Amém? Bom, isso daqui são pequenas coisas que a gente precisa sempre guardar para poder ver, eu tenho uma revelação desta verdade. Com respeito aos selos e trovões, alimento espiritual, aí você vai ver o que foi, o que o irmão Branham disse, já aconteceu. Alimento espiritual é uma mensagem pregada, me parece que em 65, 18 de julho de 1965, alimento espiritual. Parágrafo 79, tem uma outra tradução, que o parágrafo é 83. Logo ali no princípio dos 7 selos, quando esses 7 anjos desceram em forma de pirâmide e estiveram ali dizendo-me que regressasse a Jeffersonville e falasse sobre os 7 selos, e que ele estaria comigo, e que ele me mostraria o que eram os 7 selos. As coisas ocultas, 7º selo, 7 trovões, vinda de Cristo. Ele diz que me mostraria essas coisas. Era para eu ir a Jeffersonville, que ele ia me mostrar essas coisas ocultas. Eu sempre pensava que estavam selados no reverso do livro. O irmão Branham pregou isso em 62, na mensagem Senhores, é este o tempo. Ele diz, tem 7 selos dentro e 7 no reverso do livro. Eu sempre pensava, ele diz aí, você tem que acompanhar o irmão Branham corrigindo os pensamentos dele. Ele diz, quando a revelação chega, é contrário ao que nós pensamos. 6º selo, 243. Então aqui está, quando a revelação chegou, ele diz, eu sempre pensava que estavam selados no reverso do livro. E se tivesse selados no reverso do livro, seria algo para ser escrito ainda. Eu sempre pensava. Mas chegou a ser revelado, a coisa tem que ser por revelação. Por isso você não força uma pessoa a crer, ela tem que ser revelada. Você foi revelado que o batismo, Pai, Filho e Espírito Santo, é Senhor Jesus Cristo. Precisou de uma revelação para você, está claro na Bíblia. Mas para você, para mim, foi preciso de uma revelação. A hora que eu vi aquilo, fui revelado. Não tem mais nenhum problema. Eu fui revelado que Jesus Cristo é Deus, porque o William Branham pregou a deidade de Jesus Cristo. E só tem um Deus. Ele chama Jesus Cristo. E Jesus Cristo era filho de Deus também. Grande é o mistério da piedade, 1 Timóteo 3,16. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, crido no mundo, recebido acima na glória. Este é o grande mistério, diz o profeta. Ele diz, é um mistério, mas é verdade, é um só. Aí você tem que ver, olhar nele e ver um só. Não falar que o Pai é um e o Filho é outro. Não, o Pai estava revelado no Filho. O Filho estava revelando ao Pai. Isso é o que o profeta tem ensinado. Então, para mim, não adianta teólogo que andou com o irmão Branham,
que fez isso, fez aquilo, e não tem essa luz que o profeta pregou, não adianta essa teologia. Pode jogar na lata de lixo. Você tem que fazer como Saulo fez. Saulo pegou a teologia que ele aprendeu com Gamaliel e considerou como esterco. Eu não sei se servia para esterco, mas ele falou, considero como esterco. Paulo disse, para aprender a Cristo somente, diz Paulo. Então qualquer teólogo que andou com o irmão Branham tem que pegar aquela teologia que ele tem e considerar como esterco também, para aprender unicamente com Branham. Lá Paulo aprendeu com Cristo. O teólogo hoje tem que aprender com Branham. Certo? Não pode ser diferente. Não adianta. Então o irmão Branham está dizendo, eu pensava que estava selado no reverso do livro e que seria algo que não estava escrito. É o que foi, gente. Ele pensava que não estava escrito. E estava. Já estava no passado. Mas me chegou a ser revelado que ele não pode fazer isso. Não é algo que não está escondido no livro. Não é algo que não está escondido no livro. Então, para traduzir para você, é algo que está escondido no livro. É simples. Ele diz, não é algo que não está escondido no livro. Qualquer que tirar uma só palavra ou acrescentar uma só palavra, assim sendo, é um mistério que tem estado no livro durante estas 7 eras da igreja. Então, era um mistério. Aquilo foi revelado. Certo? Estas coisas foi revelado. É uma revelação dada a conhecer nesse dia final. A festa das trombetas, 125, 126, que nós já lemos. Esta é uma revelação. A pessoa não pode negar isso de maneira alguma. Deixa eu ver se tomei mais uma mensagem aqui. E se não tomei, tenho que falar sobre ela. Que é a era de Laodiceia. Laodiceia 38. Então você vai em Laodiceia 38 e já fica sabendo. O irmão Branham agora sabe dos selos. O irmão Branham agora sabe dos trovões. Entende? No 38, ele mostra o que são os 7 trovões. Ele diz, são as revelações contidas nos 7 selos. Quer dizer, aquilo que foi revelado nos 7 selos são os trovões que não estavam escritos na Bíblia. É uma revelação. E a revelação não aumenta a Bíblia, não diminui a Bíblia. A revelação vivifica a Bíblia para nós. É isso que a gente sabe. O que é estes 7 trovões. Então, não tenha dificuldade em ver essas coisas. A gente está precisando crer nisso de verdade. A terceira etapa. Estou passando por isso, falar tudo que vocês conhecem. O que foi? Mas a terceira etapa, nós temos aí pastores que estão pregando a terceira etapa, e olha, ele tem um grande movimento lá em Fênix, outro tem um grande movimento aqui em Curitiba, outro tem um grande movimento lá no Espírito Santo, outro tem um bom movimento lá no Sul. Estamos pregando que a terceira etapa vai acontecer. Eles estão pregando isso. O irmão Branham vai ressuscitar para a terceira etapa. Se tiver escrito assim, depois na revelação dos selos, esse é o livro que você tem que ter. A revelação dos 7 selos. E a revelação dos 7 selos são todas as mensagens pregadas pelo profeta, dos selos até a sua morte. Se você não entendeu ainda, vai ler de novo. É como a Bíblia. A Bíblia, o batismo que nós pregamos não é um batismo à parte, é o batismo bíblico. Mas os pentecostais disseram, nós não cremos nisso. Isso é de Pedro. Nós não aceitamos isso. Não é de Pedro, isso é do Espírito Santo. Batismo em nome de Jesus Cristo, Atos 2, foi a descida do Espírito Santo. Foi o dia de Pentecostes. Quando Deus cumpriu aquele dia de Pentecostes, Ele desceu, vivificou sua palavra para seus discípulos, e logo eles responderam às pessoas quando perguntaram, que faremos, varões e irmãos? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mateus estava perto, podia parar. Pedro, espera lá, irmão Pedro. Eu escrevi ali. Você já leu o meu livro? Eu escrevi ali. E esse livro aí vai fazer parte desse grande canon bíblico
Olha, eu escrevi, Mateus, olha no capítulo, para você ver, 28, 19, que eu escrevi. Ele falou que é para nós ir ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Olha, Pedro pregou em nome de Jesus Cristo, Mateus diz que era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, no mesmo pensamento, com a mesma doutrina, e não feriam um ao outro. O Mateus sabia que Pedro estava pregando. Mateus sabia, Pedro está revelando o que eu falei. Entende? Brana está revelando o que João não pôde escrever. É isso que você tem que ver. Brana está revelando. Aumenta? Não aumenta, é a mesma coisa. Os 7 trovões estão dentro da Bíblia, porque a Bíblia não pode aumentar nem diminuir. Então você não pode pregar uma mensagem à parte dizendo que são 7 trovões. Você não pode fazer coisa contrária à Bíblia aumentando. É isso que o irmão Brana vem mostrar para nós. 7 trovões estão na Bíblia. Mesmo que está escrito, não escreva, está lá. Você não podia ver, hoje você pode ver. São as revelações contidas nos 7 selos. Está tudo dentro da Bíblia, combina com a Bíblia. A revelação e a Bíblia é uma coisa só. Agora, a interpretação e a Bíblia são 2 coisas. Você não pode ter a interpretação e a Bíblia sendo uma coisa só. A interpretação e a Bíblia são 2 coisas, mas a revelação e a Bíblia faz da Bíblia uma coisa só. Não tem diferença Bíblia com a revelação da Bíblia. Assim como não tinha diferença da palavra de Mateus com a revelação de São Pedro. Não tinha diferença, porque o que Pedro falou era revelando o que Mateus tinha pregado em Mateus 28, 19. Amém. Mas essas coisas são tudo conhecidas. Mas o que foi? Então eu já vi que os selos já foram, os trovões já foram, o 7º selo foi. Nós vamos chegando aqui, aquele dia e hora foi, a vinda de Cristo foi. Daqui a pouco eu vou ler. Outra vez, né? Vou ler. Mas a terceira etapa que eles estão esperando para um grande poder, para 7 trovões, para irmão Brana cavalgar aí no mundo, ou viajar de a cavalo, ou de a cavalo ou de avião. Eles estão esperando que o irmão Brana venha. As 2 coisas para eles. Que cavalo é poder. E logo tem um avião esperando o irmão Brana ressuscitar e cruzar o mundo de avião. O irmão Brana vai voltar a ser pentecostal na hora que ele ressuscitar. Você já pensou bem isso? O irmão Brana disse que o avião aponta para o pentecostal. Que nos dias dele, a mensagem dele apontava para a nave. Agora o irmão Brana vai ressuscitar, na visão de muitos que creem na ressurreição do irmão Brana, e vai andar de avião ainda. O irmão Brana vai voltar ao pentecostalismo, quando ele disse que o Pentecoste apodreceu, morreu, acabou, secou. Você acha que vai voltar aquilo? Nem a um movimento, nem a uma interpretação. Ele não vem para fazer essas coisas. O que ele tinha que fazer, já fez, está aqui. Estamos provando para você que está aqui. Você não quer crer, o problema é seu. Mas que está escrito, Satanás, que os trovões foram revelados. Está escrito, Satanás, que o 7º selo era o William Branham. Está escrito. 7º selo, 152 e 201. Está escrito. O 7º selo é aquele 7º anjo. O 7º anjo era Branham. Quem tinha o 7º selo era o 7º anjo. Então quem tinha o 7º selo era Branham. O mistério de toda a Bíblia. Se você ver, qual o mistério de toda a Bíblia? Dia e hora que ninguém sabe. 7º selo, que é meia hora de silêncio, quase meia hora de silêncio. 7 trovões, que não foi escrito na Bíblia. Olha para você ver. Isso daí tudo. Primeiro selo 33 é a mensagem do 7º anjo. Os mistérios de toda a Bíblia é unicamente o ministério do 7º anjo, porque era Deus em carne e eles não podiam ver, como os judeus não puderam ver Deus em carne. Em Cristo, em Jesus, eles não puderam ver Deus em carne. Em Branham é a mesma coisa. Mas aqui, aquilo que você já conhece. O 262, tradução da Voz de Deus, e eu estou com a tradução aqui de Goiânia. Os Ungidos dos Últimos Dias, 373, 374. Notem, o mesmo dia quando este mensageiro, o mensageiro é o 7º,
Não quando principia, primeira e segunda etapa de Mombrana, mas quando começa a declarar sua mensagem, quando começou a pregar os selos. Ele começou a declarar sua mensagem. Quando ele começou a pregar as eras, ele não estava declarando ainda a sua mensagem. Ele estava declarando que ele era o mensageiro da 7ª era da igreja, não de Apocalipse 10:7. Apocalipse 10:7, ele estava abrindo a Bíblia, os selos, os mistérios, os trovões. É ali que é o ministério dele, olha. Veio a primeira etapa, cura, a segunda etapa, profetizando, terceira etapa, abertura da palavra, a revelação dos mistérios. Não há ofício mais elevado para revelar a palavra que profetas. Por isso, William Branham tinha que ser um profeta. Mas a única maneira em que o profeta pode ser vindicado é por meio da palavra. É quando não aumenta nem diminui a palavra. E quando ele prega uma coisa, que ele não aumentou a Bíblia e nem desfez da Bíblia. Isto que eu entendo que William Branham foi vindicado, comprovado como profeta. E recordem que a terceira etapa, o que foi? Deixa o próprio irmão Branham responder para você, que espera o irmão Branham para a terceira etapa, deixa ele responder para você, para um pouquinho e ouça. Vocês não têm ouvido para ouvir o que o Espírito falou às igrejas. O Espírito falou através de Branham. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E recordem que a terceira etapa foi a abertura daqueles 7 selos para revelar a verdade escondida que tem estado selado na palavra. O que foi? A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, para revelar o que estava escondido na palavra. 7º selo escondido na palavra, 7 trovões escondidos na palavra, dia e hora escondido na palavra. Agora veio a abertura da palavra, ele revelou aquilo que estava escondido. Amém? Amém? Vocês estão entendendo, né? Isso daqui são as coisinhas simples que o povo tropeça. Eu estava com Laodiceia aqui na mão e acabei só falando. Mas aqui está, o 38 de Laodiceia. Agora, esse de Malaquias 4 e de Apocalipse 10:7 fará 2 coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10. Aqui é o ministério do 7º anjo, o ministério de Apocalipse 10. Ele está falando claro aqui. Ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Agora vocês têm que ver isso daqui. Irmão Branham pediu para o irmão Levi colocar aqui. Porque quando ele pregou as 7 eras da igreja, irmão Branham não sabia isso. Nem quando ele pregou o primeiro selo, nós lemos aqui, ele não sabia. Do parágrafo 75 e 35 da antiga e 75 da mais nova, revelação dos selos, do primeiro selo, ele não sabia sobre os trovões. Agora, como que ele sabia que o parágrafo 38 de Laodiceia? Porque essa mensagem, ela foi solta, os 10 livros das 7 eras da igreja ficaram prontos em 65. E o irmão Levi gramaticou. E aí, irmão Branham pediu para ele colocar isso daqui. Isso daqui é revelação, gente. É revelação. Está dentro desse ministério. O que são os 7 trovões? Os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Quem está esperando os 7 trovões tem que saber que foi, filho. 7 trovões é o que foi, não é o que vai ser. Não é o que vai ser. Não é, nem eu falar, eu vou pregar agora os 7 trovões. Não, já foi pregado, eu estou só repetindo. O nosso trabalho é repetir, é profetizar outra vez o que William Branham já profetizou. Amém? Aí ele ainda diz assim, são esses mistérios verdades, revelados divinamente, que converterão os corações dos filhos aos pais de Pentecostes. Isso mostra que esse povo que crê na ressurreição isolada do profeta não são convertidos. Eles não são convertidos, eles são teimosos. E quando eles teimam contra a revelação, eles são filhos da serpente. Eles não são filhos de Deus. Porque estão teimando contra uma coisa que já foi revelada. O profeta já revelou isso para nós.
Não temos que esperar e mais nada, está tudo revelado aqui. E ele diz que são esses mistérios, verdades, divinamente revelados. Foi revelado divinamente. Esses mistérios, verdade, revelados divinamente, que converterão os corações dos filhos. Esse povo está mostrando que eles não são filhos, mas você é um filho. Amém? E aí você vê esses mistérios revelados. Onde foi revelado? Quando Cristo desceu do céu. Desceu do céu sobre o monte pôr do sol. Mostra para nós esta coluna aí, e com dia e hora, tudo isso se capta um pouquinho. Se dá para as pessoas perceberem melhor um pouco. Está na revista, isso daí vocês podem estudar. Irmão Brana falou sobre isso, a ciência fotografou. E está claro isso daí. O que é a vinda do Senhor. Isso daí é o que foi. O que vocês estão vendo agora é o que foi a vinda. Bom, antes de chegar o que foi a vinda, eu queria repassar os 7 trovões, porque dá mais segurança para as pessoas. Perguntas e resposta número 4, parágrafo 78, está aqui, ó. Tem os 7 trovões, os quais se igualam 7 mistérios já sido revelados? Foram revelados nos 7 selos, porém ainda não nos são dados a conhecer como os trovões? Daqui já é 64, irmãos. Perguntas e resposta número 4, agosto de 64. O que é agosto mesmo? De 64. Quando o irmão Brana pregou esta mensagem. Agosto de 64. 30 de agosto de 64. Olha para você ver. Aqui ele já está claro. Aqui o irmão Brana não está dizendo, como ele diz em 62, que ainda viria 7 trovões, para isso e para aquilo. Agora não. Agora é para provar isto para nós, que já está tudo revelado. Eles perguntaram para o irmão Brana, e no parágrafo 78 desta mensagem, perguntas e resposta número 4, ele diz, não, nos 7 selos foram revelados. Disso se tratavam os trovões. Então, o que está dentro dos 7 selos são os trovões. Por que vocês esperam o irmão Brana ressuscitar para pregar os trovões, quando ele já está dizendo o que foram os trovões? Aonde estão os trovões? Ele está dizendo, os 7 selos. O que foi pregado nos 7 selos, ele diz, ali está os trovões. Amém? Amém. Isso aqui é só passando alguma coisa que você já conhece. Vou repetir aqui o 7º, sobre os 7 trovões, o desvelar de Deus, só o parágrafo 277, quando eles queriam, dizendo para o irmão Brana que ele podia escrever uma Bíblia inteira, e 276 em diante, ele dizia, eu disse, mas veja você, não pode ser acrescentado ou tirado nenhuma palavra, veio? E ele disse, bem, então aqueles 7 trovões, vê você, disse, não foram aqueles 7 trovões que soaram, não será, agora ele está falando uma coisa que é para frente, não será aquela uma revelação para dar a algum homem. O rapaz está perguntando, irmão Brana, não será aquilo que aconteceu dos 7 trovões, não será os que ouviram os 7 selos não entenderam que estava revelado lá atrás. O irmão Brana teve que falar claro. Eles estavam perguntando, não será uma revelação para dar a algum homem? Quer dizer, no futuro não vai vir um homem para poder trazer esta revelação? Não será isto os 7 trovões, irmão Brana? Eu disse, não, Senhor. Isto seria acrescentar algo a isto ou tirar algo daquilo. Está tudo revelado lá. Amém. Como isso é bom, gente. Quando a gente tem um lugar para você, enfim, com a estaca, olha, isso aqui, ó, está tudo revelado lá. Onde, irmão Brana? E os 7 selos abriram a revelação do que aquilo era. Abriu a revelação. As mensagens até 65 fechou a revelação, completou a revelação. Os 7 selos abriram. Foi ali que começou a abrir a revelação do que eram os 7 trovões. Mas quando chegou em 65, já estava fechando o que era os 7 trovões. Amém? Isso daqui é o que deve estar no seu coração, revelado. Amém. Agora há uma discussão, vou repetir o parágrafo de ontem à noite, porque há uma discussão de que Jesus Cristo não veio. Eu sempre tenho que falar nisso.
Por quê? Porque as pessoas não veem as fases de sua vinda. Ele tem que vir em carne para poder vir buscar a igreja depois. Primeiro, a vinda, que era mistério na Bíblia, como está escrito aqui, aquele dia e hora. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Quer dizer, ele já estava claro que aquele dia e hora era como 7 trovões, era como o 7º selo. Ninguém sabe. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o segredo de Deus. Quer dizer, vai revelar esse mistério nos dias da voz do 7º anjo. Então isso tinha que ser revelado aquele dia e hora que ninguém sabe. Agora, irmão Brana, quando isso aconteceu no Monte Pôr do Sol, irmão Brana não diz, esse é o dia e hora. Irmão Brana não disse. Mas sobre esta nuvem que vocês acabaram de ver, dia e hora, mostrando também o dia e a hora, até a ciência escreveu a hora, o dia, o minuto. A ciência deixou tudo claro, certo? Eu falei que é para a direita, eu estava olhando para a esquerda, você viu? Vocês viram? Ali, ó. A nuvem misteriosa. Olha, dá para você ver ali, ó, primeiro, em Prescott, 18:10. Em Fênix, 18:15. Ô povo de Fênix, onde tem o povo que crê na ressurreição do irmão Brana. Jesus veio aí, vocês não ficou sabendo. Ah, que é isso? Jesus veio aí, vocês não ficaram sabendo. Vocês querem ver? Ali, ó. Em Prescott, 18:10. Foi fotografada aquela nuvem de anjos. Em Fênix, 18:15. 18:30 em Wilson. 3 testemunhos. Deus não faz coisa brincando. O profeta diz, Deus não graceja. Isso daí é para mostrar para vocês. Agora vocês em Fênix aí, tendo um pregador que tem uma mensagem tremenda lá, que o povo, toda a mensagem lá é da ressurreição. Jesus veio, eles não ficaram sabendo. Não te envergonhas de pertencer a um ministério cego? Onde Jesus veio. Agora você diz, ele não veio aqui. Então deixa eu ler aqui. Deixa eu ler outra vez. Isso daqui ficou tão claro no meu coração, que agora eu sou obrigado a ler outra vez. Que está claro. Quando a coisa é clara, eu gosto de ler. A Festa das Trombetas, tradução de Goiânia, 137. Sabe que tem 2 Festas das Trombetas, né? Que o irmão Brana pregou. E essa daqui é a tradução de Goiânia, que eu estou lendo. 137. Escuta. Todas as trombetas soaram sob o 6º selo. Você não vai me dizer que ainda vai soar 6 trombetas no 6º selo na grande tribulação. Não. Lá, para a grande tribulação, falta uma trombeta, que é a 7ª trombeta. Por isso o irmão Brando diz que as trombetas soaram no 6º selo. E as 6 trombetas soaram no tempo de Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. 42 a 45. Isso já aconteceu, já soou. É o irmão Brana que diz nesta mensagem aqui. Leia esta mensagem, a Festa das Trombetas. Ela é claríssima para isso daqui. Então, já aconteceu. O que falta para o 6º selo? Porque também falta para os judeus. Porque 6º selo vai cumprir no tempo dos judeus. Porque a trombeta é para os judeus. E é por isso que a Virgem Nessa estará lá. Porque ela rejeitou a mensagem aqui. Ela não teve óleo, que é a revelação. Está tudo revelado lá. Isso é óleo. Isso é azeite. Que a Virgem Nécia, dentro da mensagem, não tem esse azeite. Está tudo revelado nos 7 selos. Isso é azeite. A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Isso é azeite. Eles não têm. Eles lá em Fênix não têm.
Eles nos Estados Unidos, no Canadá, na África, não tem. Eles aqui no Brasil, não tem. Azeite, virgem nécia, dentro da mensagem, é a virgem nécia. Não, isso é azeite, meu filho. Isso daqui que é o azeite, e você só tem lamparina. O pavio já está seco. O azeite que tinha aí, vocês já sugaram na primeira e segunda etapa, mas o azeite agora, para o rápido, esse azeite de terceira etapa é a revelação. E a revelação você não tem. E a revelação é o azeite. A terceira etapa foi. Isso é azeite. Eu te pergunto, eles querem? Não, eu quero uma terceira etapa. Então você está sem azeite. Porque a terceira etapa é o que foi. Certo? A terceira etapa foi. Os 7 trovões foram. Soaram naquele dia. Foi na revelação dos 7 selos. Está tudo ali dentro. E você não ouviu. E Jesus veio. Foi filmado, fotografado aí em Fênix. Olha aí, Jesus veio e vocês não viram. O pregador não viu e prega a ressurreição do irmão Brano e o povão. Olha, irmão, mas é um grande movimento que eu já ouvi falar, e pela internet pode acompanhar alguma coisa, um grande movimento. É ministro por todo lado, tudo cego, não viu, tudo sem o azeite. Oh, meu Deus do céu. Deus sabe que eu não estou falando isso aqui para feri-los moralmente, mas mostrar que espiritualmente eles são cegos, são boas pessoas, amáveis, mas cegas. Não tem azeite. O azeite eles não querem. Virgem nécia. Vocês dizem que virgem nécia é os pentecostais? Não, virgem nécia pentecostal era no tempo de irmão Brana. Hoje virgem nécia são os da primeira e segunda etapa. São virgens nécia. E alguns da terceira etapa que também não seguem a revelação da forma correta. Eles são apelidados de pregar terceira etapa. São apelidados, mas eles não têm terceira etapa. E aqui está, você quer ver então se foi a vinda ou não naquele dia? Aquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, mas unicamente o Pai. 137, a festa das trombetas. Todas as trombetas soaram sobre o 6º selo, porque no 7º selo havia silêncio. Ninguém sabia. Então o que é isso aí, irmão? Se ninguém sabia, você não veio para revelar as coisas para nós? Deus não mandou William Branham, um profeta, para revelar? Então, ninguém sabia, diz William Branham. Aí ele diz assim, ó, aquele foi. Eu estou pregando o que foi. Aquele foi o minuto ou a hora que Cristo viria. Como ele nos revelou isso. Aquele foi a hora ou minuto que Cristo viria. Ele não diz assim, aquele será a hora e o momento em que Cristo virá. Não, aquilo foi. É o que foi que eu gosto. Aquilo foi. O que me arrebata é o que foi. O que me dá fé de rápido é o que foi. O que me revela é o que foi. Foi o que? Revelado. Então, a terceira etapa foi. Glória. Agora, ninguém sabia. Mateus 24, 36. Ninguém sabia. Aquele foi o minuto ou a hora que Cristo viria, como Ele nos revelou isto. Para vocês que não crêem que aquele foi a vinda do Senhor, vocês não creem em Brana, vocês só falam nome de Brana, vocês não creem nele. Cristo veio naquela hora, naquele momento, era Cristo vindo nos ares, olha para você ver, na nuvem, por cima do monte do pôr do sol. Aquela coluna de nuvem sustentada naquela altura, onde não podia formar nuvem, diz não há umidade para formar nuvem, numa altura daquela. Deus faz a coisa que o homem não entende. Aí formou uma nuvem, é a nuvem de anjos, anjos de julgamento,
que tinha descido sobre o monte pôr do sol e Cristo estava ali. Foi o dia, a hora de sua vinda. Aquilo é o que foi. Amém? Olha, eu acho que para os de Deus eu não preciso nem gritar muito. É só falar, é o que foi. Você crê em Brana? Ele está dizendo que é o que foi. Ele diz que aquele dia, na revelação dos 7 selos, foi a hora, o minuto em que Cristo viria. Irmãos, viria não está para frente. Virá está para frente. Mas viria já é passado. Aquele foi a hora. Vou repetir isso mesmo. Até você crer. É assim que se fala. Paulo diz, eu falo as coisas repetidas porque isso é segurança para vós. E para o eleito é uma segurança. Você saber que nessa nuvem foi o dia, a hora em que Cristo viria. Aí, esse dia e hora que Cristo veio, ele não podia revelar coisa clara naquela hora. Ele disse que Cristo viria, como ele nos revelou isso. Então, se você não é revelado, você não crê que ele veio na nuvem. Isso daí é a vinda de Jesus Cristo para descer na terra, em William Branham, em 63, como Filho do Homem. Agora estamos esperando a vinda no rapto. Ele vir nos ares para nos arrebatar. Agora sim, você está esperando um arrebatamento. Mas como espera um arrebatamento, sem primeiro ver que ele já veio como Filho do Homem, para cumprir São Lucas 17, 26 a 30? Para cumprir o 7º selo, aqui em Apocalipse 8, que o irmão Branham ainda diz, Apocalipse 10. Será que eu acho aqui? Acho. Vamos ver se eu acho aqui. Oh, graças a Deus. Aquilo termina, meu Deus do céu, é 229. Deixa eu ver aqui, irmão, se é 229, porque a gente precisa disso também, é 229. A festa das trombetas. Quão impressionante do 7º anjo, o mensageiro do 7º selo. Quer dizer, o mensageiro do 7º selo veio e eles não ficaram sabendo. Mensagem. E Apocalipse 10 era. Isso é o que foi. O 7º selo. Apocalipse 10. Eles estão esperando o 7º selo. O profeta diz aqui, Apocalipse 10 era o 7º selo. Não pode crer nisso? Isto é a realidade, é o que foi. Você hoje é sustentado pelo que foi. Nós fomos sustentados 2000 anos pelo Calvário. Agora nós estamos sendo sustentados de 63 para cá, através do alimento que Deus trouxe no Monte Pôr do Sol. Isso é o que foi também. Primeiro tem que se morrer, aí produz o outro, reproduz. Cristo morreu, reproduziu a igreja. Branham morreu, reproduziu um povo revelado. Você pensa que esse povo cego, que não conhece a revelação do 7º selo, dos 7 trovões, da terceira puxada, esses são filhos de Branham? Não. Esses são a reprodução de Branham? Não, Branham não era ignorante, Branham era um crente. Branham creu na revelação. Branham pregou que tudo foi revelado. Eles não crêem porque eles não são filhos espirituais de Branham. Eles não são descendentes espirituais de Branham. Eles são descendentes de si mesmo ou do maligno, que não crê quando Deus faz a sua obra. Pai Celestial, te damos graças por esta grande luz que o Senhor derrama sobre nós. A luz da palavra. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo, que este povo veja o que foi, o que aconteceu, o que está no passado, e nós só aguardamos agora o grande rapto. A ressurreição é o aparecimento de nossos irmãos, que quando o último sair, sairão todos juntos, e nós subiremos a encontrar o Senhor nos ares, conforme diz a sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.